Sabe, quando a chuva chega lá no Ceará, ali na Serra da Ibiababa, entre janeiro e março, ela não traz só água não. Ela traz consigo uma tradição culinária fascinante e, olha só, surpreendentemente nutritiva. Olha que legal essa fala. É do Douglas Santos, um rapaz de 22 anos lá de Tianguá. A história dele já mostra tudo, né? Isso não é uma coisa de livro, distante, é memória de infância. É o avô levando o neto de bicicleta para procurar tanajura. É um costume vivo. Pois é, comer formiga pode até soar meio estranho para muita gente, né? Mas ó, o que a gente vai ver aqui não tem nada de esquisitice. Pelo contrário, é uma tradição cultural super valiosa. Uma iguaria de verdade que só aparece uma vez por ano. Bora entender essa história direito. Então, para a gente mergulhar nessa tradição, a primeira coisa é entender o contexto dela, porque tudo está muito ligado ao tempo e ao lugar. É isso aí, a tanajura não é um lanchinho que se encontra o ano todo na prateleira. Não mesmo. A tanajura, ou salva, como também é chamada, era um verdadeiro evento. Deu chuva entre janeiro e março, pronto. É o sinal. A galera já sabe que é hora de se juntar para caçar. Tá, legal. Mas e aí? Como é que essa formiga sai lá do formigueiro e vai parar na farofa? Vamos ver o passo a passo? Olha só que interessante, o processo é todo artesanal, uma coisa de comunidade mesmo. Choveu, o pessoal já vai para perto dos formigueiros. Aí quando as tanajuras saem para o voo nupcial delas, aí começa a captura. Depois vem o trabalho cuidadoso de limpar, porque só se aproveita o abdômen, a parte que o pessoal chama de bumbum da formiga. E o prato mais famoso, clássico dos clássicos, é esse aí, a farofa de tanajura. A receita é simples, viu? E é essa simplicidade que faz o sabor do inseto brilhar. Elas são fritas, na manteiga ou no óleo, com aquele temperinho de alho e cebola, e aí mistura na farinha de mandioca. É o tira-gosto perfeito lá da região. Mas e o gosto? Que gosto tem afinal? Bom, quem entende do assunto diz que é uma coisa única. Tem um sabor meio terroso, sabe? Uma gordurinha que preenche a boca e, claro, a crocância. É o que faz toda a diferença. Dá pra entender por que o pessoal gosta tanto. Beleza, a gente já viu como se prepara. Mas a grande questão é, por que comer tanajura? E a resposta, acredite, vai muito além do sabor. Agora a gente entra numa parte surpreendente. Vamos falar de números. Dá uma olhada nisso. 20%, 20% da tanajura é pura proteína. Isso é muita coisa. É um valor que, olha, bate de frente com muitas carnes que a gente está acostumado a comer. E detalhe, não é qualquer proteína não, é proteína de alto valor. E não para por aí, elas são cheias de gorduras boas, as insaturadas e vitamina B12. Pensa só, elas guardam toda essa energia para o voo nupcial, então são praticamente umas cápsulas de nutrientes. E aqui a conversa fica ainda mais séria. Essa fala é do professor Yves Patrick Kinnett, da UES. Ele coloca a coisa toda em outra perspectiva. Comer insetos não faz bem só para a gente, para o nosso corpo. É uma atitude saudável para o planeta inteiro. E essa imagem mostra exatamente o que o professor quer dizer. A comparação é chocante, né? Para criar tanajura, você quase não usa terra, quase não usa água e a emissão de gases poluentes é praticamente zero. Agora, compara isso com a criação de gado. A diferença é brutal. Não é à toa que até a ONU incentiva essa prática. Mas ó, essa história de comer formiga não começou ontem não. Para a gente entender o peso dessa tradição, a gente precisa voltar bastante no tempo, lá para antes dos portugueses chegarem por aqui. Essa linha do tempo conta uma história de resistência. Tudo começou com os povos indígenas, como os Tabajara. Eles já comiam tanajura. Com o tempo, os colonizadores europeus viram aquilo e adotaram o costume. E ele foi passando, passando e tá aí, forte até hoje. E não era só comida, sabe? Tinha toda uma cultura, uma mitologia em volta. Olha que incrível esse mito do povo Tabajara. Eles acreditavam que comer tanajura dava a força de um guerreiro, que fazia a pessoa voar para o infinito. Isso mostra o respeito, o significado profundo que o inseto tinha para eles. Bom, a gente já olhou para o passado. Agora vamos dar um salto para o presente e pensar no futuro. Como é que essa tradição se encaixa no mundo de hoje? E o mais legal é isso, não é uma tradição que está morrendo, esquecida no tempo. Muito pelo contrário, a garotada mais nova, gente como Douglas Santos, que a gente ouviu no começo, eles estão mantendo o costume vivo. Isso é a prova de que a tradição está sendo passada para frente. E eu acho essa fala do Douglas genial. Simples, direta, honesta. Ele trata com a maior naturalidade. É isso, né? É comida. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E tá tudo certo. É normal. Faz parte da cultura local.
sem mistério. E a gente fecha com essa provocação. A história da tanajura no Ceará é muito mais do que uma curiosidade regional. Ela é um convite para a gente olhar com mais atenção para os saberes antigos, porque talvez neles estejam algumas respostas para desafios gigantes que a gente tem hoje, como a sustentabilidade da nossa comida. Fica a pergunta, né? O que mais será que a gente pode aprender com essas tradições?